O capítulo inicia com Choso dizendo que ele era o irmão mais velho de 10 irmãos. Naoya disse que ele não tinha entendido a sua pergunta, já que ele estava perguntando sobre a sua técnica amaldiçoada. Então, rapidamente, Naoya tentou acertá-lo, mas o Choso conseguiu acompanhar a sua velocidade. Naoya disse que o Choso estava se adaptando à sua técnica. Ele estava usando o fluxo de escama vermelha e estava concentrando o poder dela nos músculos extraoculares para aumentar a sua acuidade dinâmica ocular. Mas rapidamente Naoya agarrou o Choso e disse que era uma pena para ele, já que ele sempre irá supor que terá um contra-ataque. Assim o jogou contra uma parede, cortando o mesmo. Naoya mostrou que tinha cortado ele com uma ferramenta amaldiçoada e disse que já que ele era um usuário de manipulação de sangue, era fácil parar o sangramento. Mas quanto ele aguentava lutar contra ele assim? Então Choso diz que ele tinha se preparado bem. Naoya diz que achava ridículo feiticeiros andarem com armas e pediu para deixar isso entre eles, já que aqueles que empunham armas dependem delas para vencer, e tinham muitos feiticeiros que andavam com elas, e que o jeito que o seu irmão mais velho mostrava a elas era patético, e tinham surpreendido o jeito que eles reclamavam do Toji. Choso então perguntou se ele não gostava de seus irmãos, e o mesmo disse que não gostava, já que não fazia sentido o irmão mais velho ser inferior ao irmão mais novo, assim eles deveriam morrer. Choso disse a Naoya que deve ser por causa deles que ele era assim. O mesmo disse que era uma besteira isso, um absurdo, que ele tinha falado, sendo a habilidade dele superior ou inferior. O irmão mais velho tinha que ser o modelo para os mais novos. Se o irmão mais velho tomar um caminho errado, os irmãos mais novos devem evitá-lo. E se ele seguir o caminho certo, seus irmãos mais novos podem segui-lo. E perguntou o que ele poderia fazer se ele era mais forte, porque seus irmãos mais velhos eram fracos. E diz que ele tinha perguntado por que ele era forte, sendo assim, ele iria dizer o porquê. E diz que ele não tinha um irmão modelo, então ele continuava a cometer erros, mas mesmo assim, ele tinha que andar em frente aos seus irmãos mais novos. Era por isso que ele era forte. Assim, uma onda enorme de sangue foi em direção a Naoya. O mesmo ficou assustado e se perguntou como ele ainda estava vivo depois de sangrar tanto. Mas as pinturas da morte têm o sangue das maldições e dos humanos misturados. Assim, eles eram capazes de converter energia amaldiçoada em sangue. Assim, não morriam por perda de sangue, a não ser que eles fiquem sem energia amaldiçoada. Naoya ficou pistola e disse que ele tinha o perdido de vista por causa de todo aquele sangue, mas o ataque era lento e assim ele deveria estar morrendo por causa da perda de sangue. Assim, o Choso disparou seu sangue perfurante no ponto cego de Naoya, mas o mesmo conseguiu desviar e disse que não podia deixar o sangue tocar nele. Rapidamente, Choso chegou na voadora, mas o mesmo conseguiu se defender. Assustado, Naoya disse que suas pernas estavam pesadas e que o Choso estava controlando as manchas de sangue no seu Hakama. Então o Choso, apontando para ele, disse checkmate. Naoya perguntou se ele tinha certeza e assim partiu para cima dele. Choso então disparou sua supernova e disse que ele não amava seus irmãos. Ele não conseguia entender isso. Então, bem atrás dele apareceu o Yuta, carregando o Yuji. Choso se virou, mas foi acertado pelo Yuta. O mesmo zombou de Naoya, dizendo que ele estava machucado.